Vocação. Do livro Pensamento e Vida. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Todavia, comumente retomamos no berço a senda que já perlustramos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. De qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos, de que se valeu o Divino Mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita. Cada espírito recebe no plano em que se encontra certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no aloucado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta, quando se nos desgasta o corpo terrestre, com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o instituto da reencarnação funciona com valores exatos. E como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que criou reflexos de crueldade, perseguindo inocentes, costuma voltar ao mesmo tribunal, onde exercer as suas luzidas funções, com as lágrimas de réu condenado injustamente, para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs, noutro tempo, a vítimas indefesas. O médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues retorna ao hospital que espezinhou, como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios, a fim de ganhar o pão. O grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para os serviços do campo, vem de novo a gleba que explorou com vileza de sentimento, na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu, moralmente, as esperanças dos outros. Artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis, reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis, à feição de habilidosos trabalhadores de última classe. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram, na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. E comumente, de retorno, suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos, por onde passem, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas, porquanto é da lei venhamos acolher os reflexos de nossas próprias ações, implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem, que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar
a Deus. Na página de hoje aprendemos mais uma vez com o professor Emmanuel a dinâmica da reencarnação. A maneira perfeita em que Deus definiu como os indivíduos que erraram iriam encontrar as consequências desses erros. Especificamente em relação às atividades profissionais, Emmanuel demonstra que todo aquele que errou no exercício da sua função, não valorizando a oportunidade para ajudar, mas sim para destruir, para arruinar com vidas alheias, para abusar dos sentidos, retornam nas mesmas localidades em que agiram, porém em posições diversas, onde encontrarão desafios e hostilidades, corações vazios e duros, porque terão que resgatar nos locais onde abusaram e destruíram, a fim de voltarem a valorizar as oportunidades divinas. Nos diz Emmanuel que a vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras existências. Por isso, muitas vezes, somos iniciantes nas diversas modalidades de serviço por conta da evolução técnica do trabalho, exigindo de nós aprimoramento dos nossos próprios conhecimentos e habilidades. Diz o professor, porém, que geralmente retomamos no berço o caminho que já percorremos, seja para continuar uma obra específica, seja para corrigir nossos próprios caminhos. O título profissional, portanto, em todas as ocasiões, é uma carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. Emmanuel deixa bem claro que nós devemos, portanto, utilizar o trabalho, os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, as nossas profissões em favor do outro, aprimorando nossas habilidades e elevando o nosso espírito. Porque, do contrário, teremos que resgatar as faltas cometidas no exercício das nossas funções. O instrutor passa, então, a indicar várias profissões, descritas por Cristo nas parábolas dos talentos, e que mostram o retorno para exame das responsabilidades que cada um possui diante dos empréstimos concedidos por Deus. Todos nós recebemos recursos divinos com a cota necessária para honrarmos a obra divina, engrandecendo-a. No entanto, na maioria das circunstâncias, nós nos apropriamos dos bens que Deus nos emprestou, usando esses bens, esses talentos, essas habilidades no jogo infeliz de nossas paixões inferiores, esquecendo-nos de que tudo é graça divina, tudo é doação do Pai, e que tudo deixará as nossas mãos um dia ao regressarmos ao plano espiritual por meio do fenômeno morte, levando conosco somente aquilo que plantamos no sentimento e na aquisição de virtudes e habilidades. É por esse motivo que muitos colhem no mundo de hoje, desgastando o corpo terrestre pelo constrangimento de regressar para recomeçar, por meio da reencarnação. Cada um, portanto, reiniciará a caminhada conforme as linhas de atividade escolhidas, seja no mesmo tribunal, quando o juiz que abusou das suas funções retorna para chorar uma condenação teoricamente injusta, a fim de experimentar o que provocou nos outros. Da mesma forma que o médico que abusou das possibilidades entregues a ele retorna ao mesmo hospital em que atuou, como um enfermeiro apagado,
tendo que realizar inúmeros sacrifícios para ganhar o pão. O agricultor que dilapidou energias daqueles que trabalharam para ele, revolvendo a gleba com vileza para explorar o pobre lidador, retornando nessa condição a fim de padecer aquilo que ofertou ao outro. Artistas que transformaram a inteligência num acesso a desregramentos, a imoralidade, retornam como companheiros anônimos do pincel ou da ribalta, com inibições muitas vezes intransponíveis, impedindo-os de se destacarem na arte nesse mundo. Mulheres que antes confiaram os seus dotes para o vício e a dissipação de valores morais, retornam como ínfimas servidores dos lares que destruíram, a fim de reconquistar os títulos de esposa e de mãe. Todos esses, diz Emmanuel, geralmente retornam, suportando hostilidade, agressões, ataques e perseguições, desgostos que provocaram no passado e agora sentem na própria pele o mesmo tipo de conduta praticada pelos outros ou pelas circunstâncias da vida, experimentando assim dificuldades que têm por objetivo sublimar as suas aspirações e alterar o clima psíquico e de sentimento de seus corações. Nos ensina o professor Emmanuel, é da lei que venhamos acolher os reflexos das nossas próprias ações. Ações implantadas no ânimo alheio, a fim de que nos retifiquemos junto a esses irmãos que nós mesmos desequilibramos na emoção e na ideia, para que todos nós, expiando, restituindo, regressando e nos depurando, retornemos para Deus, ajustando a nossa corrente do bem nesse percurso de retorno eterno ao Pai. Que assim seja.